Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, temos um desafio interessante: desvendar uma figura bíblica que talvez muita gente nem lembre o nome. Tolá, o sexto juiz de Israel. Recebemos um material bem denso sobre ele, um artigo teológico do Diego Pereira do Nascimento que tenta, assim, jogar uma luz sobre essa figura meio apagada, né? E aqui está o paradoxo que me pegou logo de cara. Tolá julgou Israel por 23 longos anos. É um dos reinados mais extensos do período dos juízes. Só que, diferente de Gideão, Sansão, Débora, os relatos sobre ele são silenciosos. Quase nenhum feito notável registrado. Então, por que dedicar tanto tempo a alguém que, aparentemente, não teve grandes feitos heróicos? Nossa missão hoje é usar essa fonte para mergulhar nesse silêncio e tentar descobrir o que ele pode significar. Vamos investigar isso juntos? É uma excelente pergunta para começar. Esse aparente vazio na narrativa é justamente o que torna Tolá fascinante, né? Pelo menos sob a ótica desse artigo que a gente está analisando. Para entender o silêncio sobre Tolá, a gente precisa primeiro pintar o quadro barulhento e caótico que ele herdou. Ele assume a liderança logo depois do desastre que foi Abimeleque. Abimeleque, filho de Gideão. A fonte detalha bem esse período, né? Lembro de ter lido sobre uma violência assim extrema. Exatamente. O artigo descreve um cenário, brutal. Abimeleque, buscando poder, ele massacra quase todos os 70 irmãos, só Jotão escapa. Aí ele se impõe como rei sobre Siquém por 3 curtos, mas sangrentos anos. O texto menciona revoltas internas, tipo a liderada por Gal, batalhas ferozes entre israelitas mesmo, perseguições, um verdadeiro banho de sangue entre irmãos. E a morte dele também foi bem marcante, não foi? Uma mulher jogando uma pedra de moinho na cabeça dele durante o cerco de Tebes. Isso depois dele ter massacrado o povo de lá e de Siquém. Nossa, o oposto total de um líder unificador. Precisamente. É um fim quase irônico para um tirano que viveu pela violência, né? Então imagina o Estado de Israel, ou pelo menos das tribos mais afetadas por Abimeleque. Desunião profunda, ressentimento, talvez até uma crise de fé. O artigo chama de provável apostasia, sabe? Um afastamento de Deus que já vinha sendo notado desde os tempos do próprio Gideão. É nesse vácuo de liderança, nesse cenário de terra arrasada, moral e politicamente, que Tolá é levantado. Faz todo sentido. O contraste é gritante. E quem era esse homem Tolá? O que a fonte conta pra gente sobre as origens dele? Olha, o artigo o identifica como sendo da tribo de Issacar, filho de Pua, neto de Dodô. Um detalhe curioso que o texto aponta é que, apesar de ser de Issacar, ele morava em Samir, que fica lá na região montanhosa de Efraim. Isso por si só já pode levantar umas questões, né? Sobre mobilidade ou talvez alianças entre tribos naquela época. Issacar e Efraim eram tribos importantes no norte. Certo, essa mudança geográfica dele pode ter alguma relevância para o tipo de liderança que ele exerceu depois, será? O texto não crava uma resposta, mas é uma possibilidade interessante, sim. Viver em Efraim, que era uma tribo central e influente, poderia dar a ele uma posição estratégica, talvez mais neutra, ou com maior capacidade de articulação do que se ele estivesse só em Issacar, entende? O artigo também tenta contextualizar a família dele. Sugere que o avô Dodô teria vivido a infância na paz pós-Débora, mas a vida adulta já na instabilidade religiosa que veio depois. E o pai, Puá, teria sido contemporâneo de Gideão, testemunhando o começo dessa apostasia. Isso dá uma pincelada do ambiente de fé meio vacilante que formou Tolá. Gerações que viram a ordem e a desordem. E o nome dele? Eu li algo sobre ser um nome bem peculiar. Sim, o artigo menciona isso. Tolá, tola, tolá, em hebraico, significa algo como verme ou larva, especificamente a larva usada para fazer um corante vermelho, carmesim. É um nome humilde, né? Quase insignificante à primeira vista, o que torna ainda mais intrigante essa liderança tão longa dele.
Ah, e o texto faz questão de diferenciar esse Tolá de um ancestral com o mesmo nome, filho de Sacar, neto de Jacó, para não ter confusão. São figuras diferentes, com séculos de distância. Verme. É realmente conto-intuitivo para um líder que ficou 23 anos no poder, né? Talvez tenha um simbolismo aí que a gente perdeu, ou talvez fosse só um nome comum na tribo, como o artigo até sugere. Mas voltando ao ponto central, ele assume depois de Abimeleque, julga por 23 anos e nada de batalhas. Nenhuma libertação de inimigos externos. Isso é o que mais chama atenção. E aqui a gente entra no cerne da interpretação que o artigo propõe. A ausência total de registros de guerras, de inimigos específicos, filisteus, amonitas, essas coisas que a gente vê com outros juízes, ou de feitos militares espetaculares, é o grande diferencial de Tolá. Enquanto outros juízes são lembrados por libertar Israel de opressões externas, a análise sugere que a batalha de Tolá foi interna. Uma batalha interna. Como assim? Contra quem? Ou contra o quê, exatamente? Contra o caos deixado por Abimeleque, a hipótese central que o artigo explora é que Tolá foi um líder focado na estabilização política e social de Israel, ou pelo menos das tribos do norte, centro, Issacar, Efraim, Manassés, que foram as mais diretamente impactadas pela tirania e pela divisão de Abimeleque. Ele teria trabalhado para resolver conflitos entre as tribos, para restaurar a unidade e talvez até para reafirmar as bases da aliança com Deus, combatendo aquela tal apostasia que a gente mencionou. Então, a missão dele não era lutar contra inimigos de fora, mas reconstruir por dentro. Seria um tipo de juiz pacificador ou conciliador? Exatamente essa é a ideia. O artigo usa a expressão que ele cuidou das questões internas do povo. Isso aponta para uma liderança mais administrativa, sabe? Diplomática, focada em curar as feridas sociais e políticas. Pensa no trauma, irmãos matando irmãos, cidades destruídas por conflitos internos. O que essa sociedade precisaria não era talvez mais um guerreiro, mas alguém que pudesse reconstruir pontes, mediar disputas, restabelecer a confiança. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre ele. O tal silêncio nos registros militares não seria um sinal de inatividade, mas sim de um tipo diferente de atividade, focado na paz e na ordem interna. É isso. É a leitura mais forte que emerge da análise contextual que o artigo faz, sim. E a gente precisa lembrar o que o texto também reforça sobre o período dos juízes. Não era um governo centralizado, né? A liderança de um juiz era frequentemente regional. O artigo até levanta a possibilidade, sem confirmar claro, que Tolá poderia ter sido juiz ao mesmo tempo que Jair, que julgava em Gileade, lá a leste do Jordão, ou talvez até parte do período de Sansão, que atuava mais no sul contra os filisteus. Essa ideia de lideranças regionais coexistindo é crucial mesmo. Então, enquanto Sansão talvez estivesse lá, lutando contra os filisteus no sul, e Jair administrando em Gileade, Tolá estaria no norte, focado em arrumar a casa depois da bagunça do Abimeleque. Parece ser o cenário mais plausível com base nas informações que a gente tem. Cada região enfrentava seus próprios desafios, né? A crise deixada por Abimeleque foi predominantemente no norte e centro. Tolá, sendo de Sacar e vivendo em Efraim, estava geograficamente posicionado para lidar com essa crise específica. E os 23 anos de judicatura dele sugerem que ele teve sucesso em manter essa estabilidade por um período considerável. Uma paz interna duradoura pode não gerar manchetes épicas, né? Mas é fundamental para a sobrevivência e para o bem-estar de um povo. É interessante pensar nisso. Frequentemente, a história, inclusive a bíblica, foca nos grandes conflitos, nas viradas dramáticas. Mas talvez a ausência de drama durante o tempo de Tolá seja em si o testemunho do sucesso dele. Uma paz silenciosa. O artigo parece argumentar nessa linha. A falta de notícias pode ser a boa notícia, entende? Uma liderança eficaz na manutenção da paz e da ordem interna muitas vezes é discreta. Não rende monumentos ou canções épicas como uma grande vitória militar, mas o impacto na vida das pessoas pode ser imenso. Tolá emerge nessa interpretação como um arquétipo do líder que constrói e sustenta, em vez daquele que só reage a crises externas com força militar.
E essa estabilidade interna que a fonte atribui a Tolá, a gente pode especular sobre os efeitos disso a longo prazo. O artigo conecta isso com o que veio depois, de alguma forma? Olha, o texto não se aprofunda extensivamente nisso, mas a gente pode fazer algumas conexões lógicas. Tolá morre por volta de 1080 a.C., segundo algumas estimativas mencionadas no artigo. Isso é pouco antes do surgimento da monarquia unificada sob Saul. Então é plausível argumentar que esses 23 anos de relativa paz e coesão interna, especialmente no coração de Israel, Efraim e Manassés, foram cruciais. Talvez sem esse período de respiro, de reconstrução proporcionado pela liderança de Tolá, a própria ideia de uma monarquia unificada que demandava um certo grau de colaboração tribal nem fosse politicamente viável naquele momento específico. Ou seja, a liderança silenciosa de Tolá pode ter sido um passo fundamental, ainda que discreto, na preparação do terreno para a próxima fase da história de Israel. Uma base necessária. É uma inferência razoável a partir da análise, sim. Líderes como o Tolá, que focam na coesão interna e na boa administração, eles criam as condições para que projetos maiores possam florescer depois. Eles meio que solidificam a base. O artigo não chega a chamá-lo de preparador da monarquia, mas a estabilidade que ele parece ter trazido certamente não atrapalhou esse desenvolvimento posterior. Pelo contrário. E como termina a história dele? A fonte dá detalhes sobre a morte ou o legado imediato? O registro bíblico citado no artigo é extremamente sucinto sobre o fim de Tolá. Diz apenas que ele julgou Israel por 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir, a cidade onde ele vivia, na região montanhosa de Efraim. Não tem informação sobre idade, causa da morte, nem eventos específicos associados ao fim do período dele. É um final tão discreto quanto a liderança dele parece ter sido. Sem grandes dramas até o fim. Isso reforça mesmo essa imagem do líder estável, que cumpriu seu papel e saiu de cena sem alarde. Exatamente, mas essa descrição não diminui a importância do que ele pode ter representado. O legado dele, segundo a interpretação do artigo, não está em monumentos ou histórias de guerra, mas na própria continuidade de Israel após um período de quase autodestruição. Ele representa a resiliência através da pacificação e da ordem interna. É um tipo diferente de força. Então, recapitulando o que a gente extraiu dessa fonte sobre Tolá. Temos um líder que surge das cinzas de um conflito interno brutal, né, liderado por Abimeleque. E em vez de seguir o caminho da guerra externa, como outros juízes, ele parece ter se dedicado por longos 23 anos a uma tarefa talvez menos gloriosa, mas essencial. Curar as divisões, restaurar a ordem, a unidade, principalmente ali nas tribos do norte. Uma figura definida mais pelo que o silêncio nos registros sugere do que por feitos explícitos. Perfeito. A análise do artigo nos convida a valorizar tipos diferentes de liderança. Nem todo herói carrega uma espada, né? Alguns carregam a responsabilidade de manter a paz, de administrar com justiça, de promover a reconciliação. Tolá, nesse sentido, é um contraponto fascinante a outras figuras mais bélicas do livro dos Juízes. Ele nos lembra que a construção da estabilidade interna, especialmente depois de traumas coletivos, é uma forma poderosa e necessária de liderança, mesmo que a história não a registre com tanto alarde. É quase como se ele fosse o líder que libertou Israel não de um opressor externo, mas de si mesmo. Das suas próprias tendências autodestrutivas que se manifestaram tão forte no episódio de Abimeleque. Essa é uma forma muito perspicaz de colocar. O artigo não usa essas palavras exatas, mas a conclusão que a gente tira da análise, a ausência de inimigos externos, o longo período de judicatura pacífica, o contexto caótico anterior, aponta fortemente nessa direção. Ele foi um estabilizador vital num momento de profunda crise interna. Para quem busca um conhecimento mais aprofundado, a história de Tolá é um lembrete valioso. O impacto de uma liderança não se mede só por eventos dramáticos ou visibilidade, mas também pela estabilidade e coesão que ela consegue fomentar. Isso realmente expande nossa compreensão do período dos juízes, né?
e dos diferentes papéis que esses líderes desempenharam. Não era um modelo único de salvador militar. De forma alguma, havia uma diversidade de desafios e, consequentemente, uma diversidade de respostas e tipos de liderança. Débora foi profetisa e estrategista. Gideão, um líder relutante que virou guerreiro. Sansão, a força bruta individual contra um inimigo específico. E Tolá, segundo essa análise, foi o conciliador, o administrador da paz interna. Cada um respondendo às necessidades específicas do seu tempo e lugar. Uma tapeçaria bem complexa. Fica aqui uma reflexão final que essa análise me despertou, sabe? Conectando com essa ideia das lideranças regionais. Se Tolá estava focado em pacificar o norte e o centro depois de Abimeleque, e talvez Jair estivesse administrando em Gileade, e mais tarde Sansão lutando no sul, como será que essas diferentes realidades de Israel interagiam? A paz relativa que Tolá pode ter construído no norte, será que influenciou de alguma forma o que acontecia nas outras regiões, ou eram mundos quase separados naquele momento? O artigo não entra muito nisso, mas nos deixa pensando sobre essa complexa rede de relações e desafios que existia naquele Israel fragmentado, né? Muito antes da monarquia tentar unificar tudo. É algo para a gente continuar explorando.